Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande poder estar em contato com os irmãos através deste meio. Embora, como sempre falamos aqui, repetimos, não é exatamente o que nós gostaríamos de fazer, mas o Senhor, na sua graça, tem nos dado desses meios, então a gente agradece, aproveita e assim a gente se mantém conectados, unidos e em torno da sua palavra, que é o mais importante. Eu gostaria de propor aos irmãos que abrissem a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos nos atentar em 2 versículos apenas, mas eu gostaria de dar uma introdução, um aspecto geral aqui da carta para a gente entender um pouco o contexto daquilo que eu gostaria de meditar junto com os irmãos. A epístola aos Colossenses, e aliás, deixa eu já começar falando da diferença entre epístola e carta, né? Alguns perguntam, por que alguns falam de carta, outros falam de epístola? Qual a diferença que tem entre um e outro? A diferença é simples, meus irmãos. Carta é carta, como o nome diz, é escrita para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas. Já uma epístola é uma carta, só que ela é dirigida não só àquelas pessoas, ou aquela pessoa específica ou aquele grupo, mas ela é destinada para que seja lida para outras pessoas ou para grupos ao redor. Então a diferença entre uma carta e uma epístola é essa. No caso aqui é uma epístola, porque há aqui uma indicação e nós vamos ver que ela fosse lida também para outros grupos. Ela foi escrita por Paulo quando ele estava em Roma, na sua primeira prisão. O contexto dela está em Atos, no capítulo 28. Provavelmente o ano 57, embora alguns vão dizer que foi provavelmente no ano 62, ou seja, a data é muito difícil de precisar, mas o que a gente sabe de certeza é que ele escreveu essa carta quando estava em Roma e foi na época da sua primeira prisão, conforme nós somos informados em Atos 28. Logo depois que ele escreveu essa carta aos Colossenses, ele escreveu também aos Efésios e a carta de Filemon. E como algumas das suas outras cartas, como é o caso da carta aos Coríntios, essa aqui parece ter sido escrita por causa de informações que Paulo recebeu de como os irmãos aqui lá em Colossos estavam a viver. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz assim: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Estou lendo aqui na NAA, a Nova Almeida atualizada. Então Paulo ele ouve notícias de como os colossenses estão e escreve a carta para eles. No final da carta, nós temos a informação de que o irmão Tíquico era o seu portador. Isso está no capítulo 4, nos versículos 7 a 9. Ele vai dizer assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. O irmão Tíquico também ficou encarregado de levar essa carta, levar a carta dos Efésios e a carta de Filemon e de contar para os irmãos como é que estava o estado de Paulo, né? Nós também somos informados aqui que Onésimo, está no versículo 9, estava com ele também. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. A carta vai encerrar com aqueles cumprimentos, essa seção aqui dos versículos 10 até o versículo 14, ele vai falar de nomes de pessoas que estavam com ele. A gente é informado aqui que Aristarco estava preso junto com ele. Tem uma menção a Marcos, que é primo de Barnabé, há um outro Jesus, Epáfras, enfim. Paulo vai finalizar a carta com aqueles cumprimentos amistosos. Aí ele vai ordenar que essa carta seja trocada com os irmãos de Laodiceia, que é a igreja vizinha, está no versículo 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Então, depois que ele faz todos esses cumprimentos finais e fala para que as cartas sejam trocadas, ele finaliza com aquela saudação habitual dele no versículo 18. Lembre-se das minhas algemas, a saudação de próprio punho, a graça esteja com vocês.
Meus irmãos, essa carta é muito parecida com a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Alguns vão dizer até que essa carta aqui é uma espécie de resumo da carta que ele escreveu aos Efésios, mas se você analisar bem a carta, não é, porque há aqui assuntos bem específicos que não estão escritos lá. E a autoria não pode ser questionada, porque o próprio Paulo vai dizer no final que é ele que escreve de próprio punho, e ali ele vai se referir às algemas dele. Bom, uma visão geral da carta, ela foi escrita com um propósito único, não único, né? Mas o principal propósito aqui, um dos principais, era neutralizar o falso ensino que já tinha se infiltrado na igreja dos Colossenses. Havia em Colosso, irmãos, uma heresia tão esquisita que não tinha nem nome. Ela era chamada de a heresia colossense, ou a heresia dos colossenses. Era uma parte dessa carta, ela é dirigida contra alguns especuladores que tinham uma influência lá na igreja e eles, apesar de ser influência lá, eles recebiam influência da igreja. Eles recebiam influência das religiões greco-romanas, é uma mistura dos gregos com os romanos. A gente sabe que eles são politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Esse grupo também recebia influências do judaísmo, recebia influência de uma espécie de gnosticismo, que ainda estava incipiente, ainda estava no começo. Quem escreve lutando bastante contra o gnosticismo é João nas suas cartas. A primeira carta de João é um ataque frontal ao gnosticismo. Mas aqui, apesar de estar no início, esse grupo recebia influências do gnosticismo. Também recebia influências do ascetismo, e nós vamos daqui a pouco explicar o que é isso, e também uma influência das religiões de mistério, que proliferavam na Ásia Menor naquela época, né, no primeiro século. Ou seja, imagina toda essa confusão no seio da recém-inaugurada igreja cristã dos Colossenses. Meus irmãos, não devia ser fácil a situação dos irmãos lá em Colossos. E por isso, então, Paulo escreve assim com pressa para alertar os irmãos sobre essa influência. A promessa aqui desse grupo, dessa má influência, era que os irmãos de Colossos poderiam experimentar uma vida espiritual mais elevada. Eles poderiam ter uma visão mais profunda do mundo dos espíritos. Havia um grupo na igreja que dizia que esse grupo tinha tido experiências espirituais mais profundas, mais elevadas, e que essas experiências colocavam esse grupo acima dos outros irmãos, no nível superior aos outros. Isso é muito característica do gnosticismo. O gnosticismo é aquela heresia que dizia que quanto mais se conhecia, mais elevada a pessoa ficava. Isso em termos espirituais, né? Eles achavam então que haviam vários níveis de conhecimento, de experiência e de distanciamento entre o homem e Deus, e que era preciso então galgar esses níveis. E quem já tinha galgado esses níveis era esse grupo que influenciava mal a igreja, né? Era necessário então alcançar esses degraus, né? esses níveis, através de experiências místicas, de experiências elevadas, experiências ascéticas, para chegar num nível superior. Bom, só para explicar, o ascetismo ele é uma filosofia de vida na qual as pessoas deixam de fazer algumas coisas ou realizam outras visando o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos e também em alguma austeridade, né? Isso foi muito comum na época do monastério. Ainda existem monastérios hoje, embora não sejam tão austeros assim, mas é mais ou menos o que os monges faziam, né? Separar-se do mundo, não provar coisas, não vestir coisas, não fazer coisas, enfim, práticas, né? E com isso eles se achavam superiores. Os que praticam, há um grupo que pratica yoga, que também segue mais ou menos por essa linha, né? Eles são espiritualmente mais elevados, porque conseguem manter aquele nível de concentração. A gente poderia até arriscar que os vegans, alguns seguem por essa linha também. Eles são especiais, são melhores que os outros, porque têm uma prática mais limpa, que eles consideram, seja lá o que for.
A menção aqui a lua novas e sábados, nós vemos isso no capítulo 2, versículo 16, quando ele diz assim: portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, versículo 16 do capítulo 2. Então essa menção aqui, ela mostra que havia também ali mestres judaizantes que buscavam afastar os discípulos da simplicidade do Evangelho. A gente sabe da heresia dos judaizantes, né? Para eles o Evangelho era muito simples. Não, tinha que colocar coisas para enriquecer a experiência. Então Paulo aqui, com toda a coragem, ele escreve orientando os irmãos de Colosso e confrontando esses ensinos que são prejudiciais, obviamente, são equivocados. Ele ali exorta o povo de Deus a permanecer firme na fé. E isso pode ser percebido em várias partes dessa carta. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 1, a partir do 21, quando ele diz: vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. Ele começa a defender o senhorio de Cristo para exortar aqueles irmãos de que essas influências não vieram do evangelho que eles receberam. Nós vemos no capítulo 2, no versículo 8, Paulo continua defendendo a plenitude de Cristo, a partir do 8, né, quando ele diz: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. E ele segue, né, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo começa a defender o senhorio e a suficiência de Cristo para aqueles irmãos de Colossos e, obviamente, para eles e para nós também, hoje, vivendo tão distante daquela época. O senhorio de Cristo, ele é o mesmo e o será eternamente. Então, o tipo de espiritualidade que esses hereges fazia com que eles se sentissem superiores e provocava a divisão na igreja, provocava também esse distanciamento dos irmãos em relação aos valores de Cristo e da sua obra redentora. No final, essa heresia o que fazia era diminuir a obra suficiente de Cristo na cruz. Foi por esse motivo, então, que Paulo combateu na sua carta o que ele chama de esvaziamento de Cristo, que foi proposta por esses hereges. Toda vez, meus irmãos, que algum ensino vem para colocar alguma coisa junto, entre aspas, do ensino de Cristo, o objetivo não é outro senão afastar a suficiência de Cristo para que isso tome a supremacia na vida das pessoas. Cristo é suficiente. Cristo preenche toda a plenitude que é o espaço entre o céu e a terra. Ele preenche aquilo ali e nada mais é necessário. Alguns textos importantes, nós vemos aqui sobre a supremacia de Cristo, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Paulo está aqui defendendo a supremacia de Cristo. Ele faz a mesma coisa no capítulo 2, a partir do versículo 9, novamente ele defende a supremacia de Cristo. Bom, esse é o panorama geral. Agora, um outro aspecto aqui interessante na carta, sobre a sua estrutura, né, como a maioria das cartas de Paulo, essa carta é dividida em duas grandes seções, uma mais prática e uma outra, uma mais doutrinal e uma outra mais prática. A parte mais doutrinal seria os dois primeiros capítulos, né, no capítulo 1 e 2, e o tema principal ele discorre aqui no capítulo 2, quando Paulo fala do seu interesse e da plenitude da vida em Cristo. Paulo adverte então aqueles crentes que eles não se afastem de Cristo, né, daquele a quem foi pregado,
daquele a quem toda a plenitude, da divindade, toda a plenitude da divindade reside, ele que é a cabeça de todos os poderes espirituais. Cristo é a cabeça do corpo ao qual nós somos membros. Ora, e se eles estavam ligados com Cristo, que é a cabeça, o que mais eles precisavam? Eles não precisavam de mais nada, né? Se Cristo preenche toda a plenitude, não há necessidade de absolutamente mais nada. Essa é a parte mais doutrinal. A parte mais prática, os versículos 3 e 4, vai tratar então de vários deveres que fluem naturalmente dessa ligação do corpo com a cabeça. Ora, se há essa ligação e se há essa harmonia, e se Cristo é perfeito, essa harmonia haverá de existir, então naturalmente as coisas que vão acontecer vão fluir de forma perfeita. Eles são exortados aqui a pensar nas coisas que estão acima. Nós vemos isso no capítulo 3, nessa primeira sessão, especialmente no versículo 2, quando ele diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então eles são exortados a pensar nas coisas do alto, eles são exortados a mortificar os princípios malignos da sua própria natureza, e isso somos nós, isso é o homem. Então eles são exortados a separar-se desse princípio que é naturalmente devastador e que leva as pessoas à morte, e a se revestir do novo homem, conforme nós lemos aí a partir do versículo 5 do capítulo 3. Capítulo 3, a partir do 5, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. E ele segue aqui falando das obras da carne. E isso tudo, todas essas exortações sobre a plenitude de Cristo, a sua suficiência e a exortação de se afastar daquilo que é a natureza humana, vai obviamente se refletir com aspectos bem positivos na família, que é o que nós lemos a partir do versículo 18, e na sociedade, que é onde nós lemos a partir do versículo 22 até o fim do capítulo. Aliás, não, vai até o versículo 6 do capítulo 4. Então é Paulo exortando aqueles irmãos a ficarem atentos e a não se deixarem enredar por falsos ensinos e a se apegarem a Cristo com influências. Isso certamente vai trazer influências positivas em sua vida, em todos os aspectos da vida daqueles irmãos. Obviamente esses mesmos conselhos e advertências servem para nós hoje em dia. Nós vivemos sob a mesma influência desse mundo caído e dessas heresias que entraram na igreja dos Colossenses. Nós também sofremos hoje em nossos dias. Mas, meus irmãos, como eu disse no começo aqui da nossa meditação, a nossa ênfase aqui é no capítulo 1. Eu disse no começo que nós íamos nos dedicar em 2 versículos. Esses 2 versículos são capítulo 1, versículos 13 e 14. Carta de Paulo aos Colossenses 1, 13 e 14. O texto diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vou ler de novo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus amados, todo reino exige que haja um senhor para governá-lo, exige que haja um rei. E também exige que hajam súditos, servos, que servem a este rei, que reconhecem este como rei, e este rei os reconheça como súditos, como seus servos. Servos são pessoas que se submetem à vontade do seu rei, do seu senhor. É interessante a gente entender essa analogia. Hoje nós não vivemos sobre a monarquia, não mais. Mas Deus usou dessa figura para nos ensinar várias coisas. Para a gente entender o significado de servo nesse texto aqui, é preciso retomar o sentido original da palavra, que se perdeu há muito tempo, meus irmãos. Quando Paulo escreveu que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino
do seu Filho amado, ele nos trata então como servos. Se nós somos parte de um reino, nós somos súditos, nós somos servos. A palavra original para servos é doulos, cujo sentido é escravo. Mas ela foi se transformando ao longo do tempo e perdendo o sentido original de escravidão, né? O pastor John MacArthur, ele preocupado com esse tema, ele escreveu um livro inteiro, e não é um livro pequeno, hein? Mas ele escreveu um livro inteiro sobre o significado dessa palavra. O título do livro é exatamente escravo. MacArthur vai dizer assim: essa tradução incorreta, ou seja, a palavra doulos, que no sentido original é escravo, agora ficou mais parecida com servo. Então ele vai dizer que essa tradução incorreta acobertou o verdadeiro significado do termo escravo e trouxe uma grande perda para o ensino correto do Evangelho, o qual ordena que os crentes se submetam a Cristo completamente, não apenas como servos contratados, como empregados, mas como quem pertence inteiramente a Ele. A partir dessa correta compreensão, o pastor John MacArthur ele vai convidar o leitor desse livro a redescobrir uma antiga e rica perspectiva do significado de ser escravo de Cristo. Meus irmãos, a gente tem pouca noção do que é escravo. Eu acredito que nenhum de nós, em nossa geração, viveu no período da escravatura. Mas aqui, e olha que a escravatura mais moderna, se podemos dizer assim, ainda tinha diferenças, ainda tinha nuances da escravatura da época que esse texto foi escrito. Servo aqui, escravo aqui, era ninguém nada mais, nada menos do que nada. Era terrível. Irmãos, pensar na figura de um escravo não é uma figura assim alegre, solene para se pensar, leve, não é. O escravo era alguém que havia perdido totalmente a sua liberdade, a sua autonomia pessoal, a sua vontade própria. Ele podia até ter vontade, mas essa era absolutamente ignorada. O escravo perdia até o seu nome. Quando uma pessoa comprava um escravo, ela mandava furar a orelha e colocar uma argola com o nome do seu senhor, porque onde quer que esse escravo fosse, ele era identificado não com o seu nome, mas com o nome daquele que o comprou. O escravo ele não tinha direito a escolhas. Ninguém perguntava para um escravo o que é que ele queria fazer, não lhe era dado esse direito. Nem os seus desejos, era impossível algum senhor perguntar para um escravo: olha, o que você quer hoje? Absolutamente, o escravo era como uma mercadoria, era comprado e a partir daí ele passava a ser totalmente propriedade daquele que o comprou. O escravo apenas servia e mais nada. É óbvio que há relações diferentes de um para o outro. Isso aí é o termo geral do que significa ser escravo. Aí a história vai mostrar que alguns senhores eram até benevolentes com seus escravos. Mas em linhas gerais, este é o significado da palavra escravo, o original das Escrituras. E como eu disse, o Senhor permitiu que essa figura existisse, irmãos, para nos ensinar. Isso é mais ou menos o que aconteceu conosco. Conosco não foi diferente. Nós fomos comprados, né? E a Bíblia diz que nós fomos comprados com preço, e um preço alto, não foi um preço baixo, não. Então, para valorizarmos o senhorio de Cristo em nossas vidas, o texto vai tratar aqui de dois aspectos, esse texto que nós lemos, versículos 13 e 14. Então, o texto vai dizer que ele nos libertou do poder das trevas, ou seja, nós nascemos no reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou seja, nós somos transportados para o reino da luz. Esses são os dois aspectos que esse texto trata. Irmãos, nós sabemos que existem dois reinos, isso não é novidade para ninguém, e cada um desses reinos exerce o seu domínio desse lado de cada humanidade que nós estamos vivendo. Quando nós fomos transportados daqui, nós vamos deixar de receber essas duas influências e vamos receber uma só. Para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, estes viverão para sempre com o seu Senhor, com aquele que os redimiu. E para aqueles que já vivem condenados aqui, apesar de receberem influência positiva, aquilo que nós chamamos da graça comum, isso não é capaz de mudar-lhes o coração e a mente, e esses, ao passar daqui dessa existência para a eternidade, infelizmente viverão para sempre longe de Deus, dessa
positiva a influência que recebem hoje. Então nós sabemos que existem dois reinos e que cada um tem o seu domínio aqui nesse mundo. Nós sabemos também que todos nós nascemos do reino das trevas. Não há absolutamente nenhuma criatura após a queda que tenha nascido no reino da luz. Todos nascemos em pecado, conforme a Escritura nos afirma claramente. Então nós somos cidadãos naturais do reino do egoísmo. Nós nascemos pensando em nós mesmos. Aí, sendo assim, nós vivíamos como desejávamos, nós fazíamos o que nos agradava, nós éramos praticantes de toda sorte de pecados. E a gente não tinha a menor consciência em relação a isso. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios 2 vai dizer. Nossas práticas eram deploráveis. A gente, quando lê na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai fazer uma descrição do que eram as nossas obras. Ele vai começar assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são... Aí, irmão, segue uma lista que é terrível. Gálatas 5, de 19 a 21. Leia o texto depois. Então, essa é a situação de todo homem longe de Deus. É impureza, malícia, prostituição, avareza, tudo que não presta. Esse é o homem sem Jesus Cristo. Há um escritor que fez uma descrição interessante sobre o que é o homem regido sob o poder das trevas. Ele vai dizer assim: a humanidade é como um navio que está avariado e que vai afundar em alto mar uma hora ou outra. Aí o capitão, ele chega para o capitão da embarcação, quando ele percebe que o navio está perdido, ele chega para os passageiros, ele pega o sistema de som do navio e ele vai dizer então: olha, atenção passageiros, está tudo liberado a partir de agora. Os que são da segunda classe podem ir para a primeira sem problema nenhum. Vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse navio. Quem quiser beber, pode beber à vontade, é tudo de graça, pode se servir. Se vocês quiserem jogar futebol no refeitório, pode ficar à vontade, é tranquilo. Se vocês quebrarem alguma coisa, quebrarem as lâmpadas, não há problema, tá bem? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não se preocupem com isso. Obviamente, os passageiros daquele navio vão dizer: esse capitão é incrível, maravilhoso que é esse capitão. Nós podemos fazer o que a gente quiser nesse navio. Mal eles sabem que eles estão se encaminhando, estão caminhando, né, para a morte eterna, para a perdição. Isso porque o domínio das trevas, meus irmãos, cega o homem. O pecado é capaz de blindar e ele não consegue ver absolutamente nada. Ele não percebe que ele está perdido e que a sua atitude egoísta vai conduzi-lo à destruição. Para ele o que importa é: eu tenho a tal da falsa liberdade, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. E ele não sabe que essa liberdade é que o destrói. Então, antes de nós sermos encontrados pelo nosso proprietário, Jesus Cristo, nós estávamos condenados à maldição eterna. Então esse é o primeiro aspecto: nós nascemos no reino das trevas. O segundo aspecto é: nós somos transportados para o reino da sua luz. Vou ler novamente, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós somos transportados para o reino da luz. Meus amados, não é fácil mudar de reino, especialmente nós que naturalmente pertencíamos a um. Isso está dentro de nós. Nós nascemos e crescemos como parte do reino das trevas. Então, como escravo de Satanás que nós éramos, nós não podíamos simplesmente levantar e ir embora. Não é assim que funciona. Nenhum escravo pode fazer isso. Você sabe qual era o único modo pelo qual um escravo poderia se libertar do seu senhor? Era na morte. Somente após a morte é que ele podia se livrar. Então, como é que nós fizemos? E é aí onde entra a maravilha. Nós não fizemos, quem fez foi Cristo. Ele morreu a nossa morte. Jesus fez isso por nós. Com sua morte na cruz e a sua ressurreição, isso significa que qualquer escravo que olhar para a cruz, agora ele tem permissão para se considerar liberto, para considerar a morte de Cristo como a sua própria morte e, consequentemente, a sua passagem do reino das trevas para o reino da luz. Isso nós lemos em Hebreus 2, versículo 9. O texto diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco
tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então a morte de Cristo é que nos liberta e nos faz essa transição de um senhorio, de um reino, né, para outro. Assim o escravo morre, e aí Satanás perde o domínio sobre ele. Ser transportado do reino das trevas para o reino de Cristo, irmãos, tem algumas demandas, exige algumas coisas, exige ser dominado por ele. Não somos nós que decidimos. Tem muita gente que se engana com essa doutrina, né? Fala assim, não, mas eu que tomei a decisão. Irmãos, nós não podíamos tomar a decisão porque nós estávamos mortos. E nessa analogia aqui, um escravo não podia simplesmente se levantar e falar, olha, a partir de agora, ô meu senhor, eu vou passar a servir aquele outro senhor. Impossível, ele não tinha essa premissa. Então não somos nós que decidimos. Agora que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo, é Ele quem decide sobre todas as áreas da nossa vida, as nossas decisões, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos, aquilo que está na nossa mente, tudo isso deve ser entregue agora a este Senhor que é Cristo. Ele é o nosso dono. Nós continuamos na mesma situação. Nesse sentido, alguns torcem o nariz, né? Porque acham que tem liberdade. Mas não tem, queridos. Ninguém tem liberdade. Eu não quero uma liberdade que me leva para a morte. Eu não quero brincar no navio, fazer o que eu quiser se esse navio está afundando. Então eu sou escravo, sempre fui. A diferença é que agora eu tenho um outro Senhor. E Ele é Senhor. Senhor é dono. Uma pessoa pode até receber a Cristo como seu Salvador. Isso pode ser feito até num momento de muita emoção, gente que toma essa decisão sem ter noção do que é o plano de salvação. Tudo bem, ela pode receber Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, deixá-lo ser o nosso Senhor, aí é que é o grande desafio de obediência, de submissão, de fidelidade, de piedade mesmo, ir até o fim. Então, estar debaixo desse novo governo significa que nós devemos conhecer as leis desse governo, conhecer os mandamentos que regulam esse reino. Qual é o súdito que vive num reino sem conhecer o rei e as regras que regem esse reino? Não existe. Um súdito que se destina a viver assim certamente não vai viver bem, vai viver muito mal. E para isso entra então a lei do Senhor. Ele tem uma lei, ele tem um caráter, ele tem a sua vontade. E o mais interessante, maravilhoso de tudo isso, ele se deixou revelar. Ele revelou na sua palavra aquilo que ele quer para os seus súditos. Então, para alguns, a palavra lei tem um significado bem pesado, né, de proibições, de negações, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é um fardo. Alguns, quando são alcançados pela pregação do Evangelho, vão responder da seguinte maneira, não, olha, obrigado, tal, mas é muita proibição, muita negação, eu não quero isso, eu quero continuar tendo a minha liberdade. Aí, mais uma vez, eles não entendem o conceito de liberdade. E a palavra do Senhor vai deixar muito claro que os mandamentos do Senhor não são um fardo. Nós lemos em 1 João, no capítulo 5, os versículos 3 a 5, que dizem assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então a lei do Senhor não é penosa, conforme João escreve. O Senhor Jesus nos tira da condição de escravos, de prisioneiros, e nos leva agora a uma posição de servos. E é aí onde entra a confusão. Por isso que a palavra escravos ela foi perdendo o sentido. Por quê? Porque este Senhor agora é diferente do Senhor que nós tínhamos antes. Ele mesmo vai nos chamar de amigos. Ah, meus irmãos, existe tanta glória nisso, tanta graça nisso, que nos confunde. O Senhor vai dizer, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Então essa aí
é a grande e maravilhosa diferença. Nessa troca de senhores, agora nós somos escravos de um Senhor que nos ama. Ao invés de nos tratar como uma mercadoria, como uma coisa comprada, Ele, pelo contrário, ele nos traz na sua presença e nos faz sentar à mesa. Meus irmãos, isto é tão maravilhoso. Nesse novo reino que nós agora fazemos parte, a marca é o amor. O pastor John MacArthur, na sua Bíblia, ele vai comentar esse texto e diz assim: neste reino da salvação, todos os cristãos vivem em relacionamento real e eterno com o seu Deus, sob o cuidado e a autoridade de Jesus Cristo. Pedro vai escrever sobre isso nas suas advertências. Ele vai dizer que o poder e a vinda de Cristo foram transmitidas de forma genuína aos apóstolos. E isso foi feito não com mentiras, não com misturas, não com coisas vãs filosofias deste mundo, como o que estava acontecendo aqui aos Colossenses. Pedro vai falar isso na sua segunda carta, no capítulo 1, quando ele vai falar que nós agora fazemos parte do reino do Filho do amor de Deus, filhos do seu amor. A expressão filho do seu amor vai indicar que o Pai deu o seu reino para o Filho, a quem ele ama, óbvio, e ele fez isso como uma expressão de amor eterno. E ao dar o reino, cada pessoa que compõe esse reino, ou seja, cada um que faz parte da sua igreja, é dado como um presente ao Filho. É uma prenda, né? Um presente do amor de Deus para o seu Filho. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso. E é por isso que nós louvamos ao Senhor. Louvamos continuamente ao Senhor. Continuamente ao Senhor. Por quê? Nós éramos escravos de um Senhor que não nos tratava dessa forma. Agora somos tratados com dignidade, apesar da nossa situação indigna, apesar de sermos quem somos. Reparem na nossa antiga condição. Nascemos em pecado, fomos destituídos do nosso Criador, condenados a uma eternidade sem Deus, aquele que nos criou, servindo a um falso Deus que nos oprimia, aquele que usurpou da sua condição e quis ser Deus. Nós que éramos inimigos antes, agora nós somos chamados à mesa para tomar uma ceia com o amado das nossas almas. Louvado seja o Senhor. Então, para finalizar, algumas perguntas. Meus irmãos, se nós temos essa plenitude em nós, o que é que nos tem embaraçado de viver uma vida cristã autêntica, genuína, mais profunda, mais próxima do nosso Senhor? O que é que nos tem impedido de viver uma vida de entrega total a Cristo? Por que você se prende? Por que alguns se prendem tanto? Ora, se antes nós vivíamos no jugo de um Senhor que era perverso, agora vivemos sob essa marca do amor de Cristo, o que é que nos impede de nos entregar a Ele? Às vezes é medo, mas medo de quê? Você tem medo de quê? Outra pergunta é, quais são os esforços que nós temos empreendido na busca de conhecer melhor as exigências que Cristo nos faz? Ele é amor, mas Ele tem as suas exigências. E nós temos buscado conhecer essas exigências? Meus irmãos, conhecer o caráter e a vontade de Deus, às vezes é o que falta para você ter uma vida mais plena diante de Cristo. É importante a gente lembrar que quanto mais um cristão se empenha para conhecer a palavra revelada de Deus, mais essa pessoa passa a conhecer o próprio Deus. Porque aqui nós temos a própria vontade do Senhor revelada. Então, conhecer e se relacionar com as Escrituras é uma parte fundamental nesse processo de entrega da nossa vida a este Senhor. Um povo que não lê, um povo que não conhece a palavra de Deus, é facilmente enredado com filosofias e vãs sutilezas, conforme Paulo adverte aqui aos Colossenses. Então, como crentes, nós devemos amar as Escrituras, devemos nos apegar a ela, irmãos, e devorar como um alimento mesmo, todos os dias, porque senão nós ficamos fracos na nossa fé. Eu vejo com muita tristeza, irmãos, nas visitas que faço aqui nas igrejas aqui em Portugal, que muitas comunidades vivem raquíticas diante do grande Deus.
comunidades inteiras que não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, não se familiarizaram com as sagradas letras, com a vontade revelada de Deus. E o resultado são comunidades inteiras de pessoas sem nenhuma maturidade, gente que não sabe lidar com as coisas da vida, com as questões da vida, que não sabe lidar uns com os outros, é uma imaturidade geral, uma dificuldade, uma confusão. Então, conhecer as Escrituras é parte fundamental deste relacionamento. Meus irmãos, nós precisamos ser mais gratos a Deus pela salvação concedida por Cristo. Nós agora somos parte de um reino que é totalmente diferente daquilo que nós servimos antes. E nenhum de nós mereceu isso. Isso é uma forma bastante imerecida. Então, de forma imerecida e por causa do seu grande amor, o Senhor nos oferece liberdade, nos oferece vida nova, vida abundante e ainda nos torna co-herdeiros com Ele. Não para, né? Por isso que a Escritura diz que o amor de Deus nos constrange. Porque Ele foi fazendo coisas uma atrás da outra. E é uma mais maravilhosa que a outra. Nós lemos em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então que o Senhor nos ajude a ver a beleza da salvação, mesmo que estejamos a passar por lutas, mesmo que estejamos a passar por dificuldades. Isso é parte do mundo, é parte dessa fração de tempo que nós estamos vivendo aqui, deste lado de cada eternidade. Vai passar. As dificuldades vão passar todas, não vai durar a vida eterna, de certeza. Pode durar esta, mas o que é esta vida em relação àquilo que nos está proposto? Então que o Senhor nos ajude a valorizar mais a nossa salvação. Nós passamos da condição de bastardos a filhos abençoados. No passado, nós éramos levados a servir a um Senhor tirano e cruel. Hoje, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos anunciar em alto e bom som que nós somos livres. E mais uma vez, é muito difícil encaixar isso tudo na nossa mente limitada e terrena. Nós somos escravos, mas ao mesmo tempo, este Senhor nos dá liberdade para adorá-lo e viver plenamente. Então que o seu grande amor, que nos constrange, nos leve a amá-lo e a servi-lo cada dia mais. Que o Senhor seja louvado e glorificado em nossas vidas e que o mundo veja que Ele existe e reina para todo sempre. Louvado seja o Senhor.